Olá, pessoal! Mais um podcast para você. E aqui eu estou com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que zela por mim desde muito cedo, né? Desde que ela se converteu. Ela conquistou meu coração e, na verdade, ela me conquistou com uma bala. Mas é verdade, o início foi... A nossa amizade começou quando eu tinha 9 anos, né? Eu já conhecia a Vanessa, mas aos 9 anos eu estava tentando descobrir quem seria a minha discipuladora e ela me deu uma bala, ela me comprou. Uma grande dica para quem está atrás de discípulo, deu uma bala para uma criança. E ela se tornou a minha discipuladora, ela é minha mãe na fé, ela cuida dela da minha vida, além de ser ministra de louvor, líder da adoração dos jovens no nosso meio, né, Igreja em Cruz Alta, e também ela é líder dos jovens. Ela é tanta coisa, na verdade, porque ela faz parte do projeto, ela é presidente do Debate da Videira, ela tem tantos méritos, além de ter a profissão dela, que é esteticista, professora. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre assuntos que vão interessar muito o nosso tempo de hoje, né? Nós sabemos que aqui no Rio Grande do Sul, a nossa terra está sofrendo por enchentes, por uma devastação, tantas tragédias, e hoje a gente veio falar sobre esse assunto baseado na Bíblia, né? Mas eu vou deixar ela se apresentar, porque eu sempre, na verdade, não deixo a pessoa apresentar. Mas vamos lá. Bom, pessoal, primeiro é uma honra para mim, né, estar aqui com a Paulinha. Eu já vou explicar para vocês que eu cuido dela faz 20 anos, então grande parte da minha vida eu chamo ela de gatona. Então se em algum momento do podcast que eu vou chamar ela de Paulinha, gatona, enfim, eu chamo ela sempre só assim, né? Mas é uma grande honra porque a Paula, ela usa esse instrumento, né, que Deus deu para ela com esse dom para levar o evangelho às nações, né? E eu sempre fui um só coração com ela em tudo o que Deus chamou ela, assim. Então eu sou discipuladora, mas a segunda com ela, né? E Deus sempre coloca pessoas estratégicas na nossa vida, né? Eu falo que a Paula é um lado na minha vida que ela sempre me tira de uma zona de conforto, né? E sempre me jogando para ser a presidente, para ser isso, para estar no projeto. É uma honra estar aqui, né? A Paula é um exemplo a ser seguido, né, nessa geração. E graças a Deus por essa aliança que a gente tem, né? E ela já apresentou tudo e isso não tem muita necessidade, né, de apresentação. O que importa é que fique o que Deus tem para hoje, né? Para o que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, né? Não são tempos fáceis, né? Um tempo que o nosso povo foi atingido por uma calamidade, né? Uma tragédia, mas nós estamos na brecha, como sempre estivemos, né? Se a gente quando a Paula era uma adolescente, eu já era jovem, mas ela viu a necessidade de ir para as escolas e a gente fez isso, né? E agora a gente foi fazer os projetos das escolas, resgatar valores e princípios, né, de acordo com os princípios bíblicos. E agora Deus faz sempre, a cada estação ele faz um novo projeto. E o projeto hoje é levar essa verdade, né, gatona, para esse povo que está sofrendo, né? Para eles terem esperança, né? Terem uma esperança de que tudo vai ficar bem, né? Deus diz que tudo está sob o controle e sob o domínio dele. Então é impossível que o propósito de Deus não se cumpra mesmo no meio do caos, né? E no meio dessa situação que está acometendo o Rio Grande do Sul. A Vanessa bem disse, né, que dessa situação, mas eu queria, já que nós estamos falando praticamente sobre essa questão do chamado, né? Nós vemos a necessidade daquilo que o Senhor está querendo e nós falamos, eis-me aqui, né? E eu queria ver contigo como é que tu descobriu que esse amor por fazer algo para Deus, não, com Deus, né? Algo com Deus. O teu chamado, assim, como é que foi para que você tivesse essa necessidade de fazer algo, né, para o reino, porque a gente sabe que tem propósito aqui, não é nada, a gente não nasceu por acaso ou só para construir uma vida bonita, uma vida bem-sucedida, não, nós temos que cumprir o nosso chamado, o nosso ID.
Eu queria que tu contasse um pouquinho para o pessoal também saber, né, o porquê a gente está fazendo isso também pelo Rio Grande do Sul. Não começou do nada, teve um começo antes. Bom, eu me converti quando eu tinha 13 anos de idade e hoje eu tenho 33. 33. E aí, eu tava numa situação, né, de decisões ali com 13 anos e graças a Deus, assim, que esse evangelho me alcançou, a verdade de Cristo, né? Eu conhecia Deus, né, mas eu não andava com Ele. A Bíblia diz, antes tu me conhecia de ouvir falar, mas hoje de andar, né? Então até os 13 anos eu conhecia Deus de ouvir falar sobre Ele, né? Eu vivia muito mais uma vida religiosa, mas eu estava fazendo outras questões, enfim, assim, para ser modelo, enfim. E aí quando eu me converti eu entendi o propósito de Deus para minha vida, né? Que o propósito era ser uma influência para o reino e ser uma influência para levar o evangelho às pessoas e não levar a sensualidade, levar destruição para famílias, né? E para a geração que eu estava. Então, e vem de encontro com isso, porque quando eu decidi, logo um tempo depois, aonde eu era para eu ter ido, né, também aconteceu uma catástrofe, porque houve uma tsunami naquele lugar que era para eu ter ido para Tailândia. E eu vejo assim que Deus pela minha obediência, obviamente eu decidi obedecer, né, e Deus sempre coloca diante de nós a questão da obediência, você escolhe, né, da mesma forma que hoje os gaúchos vão ter que escolher, né, se eles vão depender de Deus, se eles vão depositar a confiança deles em Deus ou se eles vão depositar a confiança deles no próprio braço ou na circunstância, se vai ficar olhando para aquela circunstância e vai dizer assim, meu Deus, mas o que vai ser a partir de hoje? Tem a decisão da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Uhum. E tu teve essa decisão e todo mundo vai ter que ter, né? É verdade. E é uma questão que quando tu escolhe por Cristo, eu sempre falo assim, é a melhor decisão da tua vida e tu nunca vai se arrepender dessa decisão, né? É algo que tu vai carregar para sempre e todas as etapas que tu vai passando, né? Então depois que eu passei na juventude e hoje que eu casei, enfim, eu vejo assim que em tudo a obediência lá dos 13 anos me guardou, me livrou, né? E da mesma forma a gente tem que entender isso, né? Hoje, se colocar a confiança em Deus, né? A Bíblia diz que, ora, a fé são a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, hoje, para nós, aqui no Rio Grande do Sul, tá assim, né? Quando eu tinha 13 anos, eu não enxergava nada, né? Hoje eu enxergo o que Deus me livrou, né? Da minha decisão, assim, como foi boa a bondade de Deus sobre a minha vida nisso. E da mesma forma hoje, ninguém enxerga nada aqui, né? O que vai ser daqui 2 anos? O que vai ser quando essa água baixar em Porto Alegre, em Canoas, né? Como que vai ficar as casas? Mas a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Espere em Deus, coloque a tua confiança em Deus, né? Não, e crer, fé, confiar é confiar em. Então a gente precisa confiar em Deus, saber que Ele é poderoso para fazer e que todos os elementos da natureza estão debaixo do poder dele, né? Foi ele quem criou. Então, da mesma forma que a gente já ouve falar as pessoas, né? Mas por que Deus permitiu? Bom, Deus sempre esteve no mesmo lugar. O problema é que o homem saiu do lugar de Deus, né? O homem afastou Deus e a consequência vai vir. Hoje, às vezes as pessoas olham e pensam, e obviamente a gente sente a dor, né? De todos os gaúchos. Graças a Deus a nossa cidade não foi atingida, nossas casas não foram atingidas. Mas a gente vê as pessoas que perderam tudo e elas com certeza olham como Ezequiel, um vale de ossos secos, né? Não tem nada, parece que é impossível reconstruir. E a gente olha às vezes de longe pensando assim, como Deus vai abençoar, né? Mas a nossa confiança não está no nosso braço, ela está em Deus, né? E o propósito que Ele tem para cumprir com isso, Ele vai cumprir, né? E Ele vai mostrar a força e a poderosa mão dele sobre o Brasil e sobre o Rio Grande do Sul, né? E a gente já vê isso, né, Paulinha, assim, de Deus movimentando as águas, como a gente fala, né? Como a Bíblia diz, Deus movimenta as águas fazendo o quê? Trazendo a unidade de todo esse povo, né? Trazendo a unidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. A gente vê muitos estados, né? Belo Horizonte, a gente vê Bahia, a gente vê de todos os cantos do Brasil as pessoas olhando para o Rio Grande do Sul. E nós temos muitas promessas quanto ao Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos botar os nossos olhos na palavra. E só para dar
uma base, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal está em Gênesis 2:9, para que a gente tenha uma base, né, para isso que a gente está falando. E ela, bem como ela disse sobre a unidade, né? O nosso tema desse ano é unidade. E eu gostei muito do que o Daniel da Lid, que um dia eles vão estar aqui também, falou assim: nós temos profeta. E realmente nós confiamos nos profetas, porque aquele que confia em profeta prosperará. E a Vanessa é uma profeta, eu esqueci de falar isso. E ela sempre, em todos os lugares onde ela foi, em vez de ela ser uma influência para as coisas que não agradavam a Deus, ela começou a ser uma influência santa e bendita. E ela, onde ela vai, ela profetiza. E várias pessoas foram transformadas pela voz profética que existe dentro de ti, né, Vanessa? E como é que tu desenvolveu esse teu dom? Como é que tu descobriu para hoje tu ser uma voz profética em relação à fé? Porque um dos temas que ela mais ama é a fé, tanto que o versículo principal da vida dela é de Lucas 1:45, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre tu sendo uma voz profética, como é que surgiu isso e para hoje, o que tu tem para liberar, né? Assim, né, a gente quando se converte não entende muito, né, mas eu via assim, tudo que eu ouvia as pessoas falando, eu falava assim, eu desejo isso. Às vezes eu não sabia como Deus poderia cumprir aquilo, mas eu me agarrava. Então eu sempre falo isso, né, eu tinha 13 anos, eu me lembro assim do Beto, que é o pai da Paula, né, falando que é o nosso pastor, falando: se ninguém lê, leia você, se ninguém ora, ore você, se ninguém jejua, jejue você. Então eu pensava assim, se ninguém fizer, eu vou fazer, né, na minha geração. E eu me dediquei na leitura, né, da Bíblia quando eu era adolescente, e era a única forma de eu conseguir vencer o que todo mundo passa como adolescente, né, as propostas do mundo, né, guerras que se levantavam, né, porque a Bíblia também diz que a fé ela é amadurecida pelas provações diárias, né, então a única forma de tu amadurecer na fé é tu tendo provações, quando o diabo vem e tenta a Bíblia também diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso redor buscando a quem possa tragar. Então a única forma de fugir, a única forma de me esconder era lendo, né? E eu busquei a Deus assim, e eu acho que foi dessa forma que Deus fez esse... Eu fico muito incomodada, eu não consigo, né? E eu acho que isso foi Deus que colocou dentro de mim assim, um incômodo, que se eu vejo alguma situação, eu penso que aquela pessoa ela não pode se perder, né? Então, porque da mesma forma que alguém me usou de misericórdia com a minha vida, alguém me salvou, alguém me ensinou, alguém se dedicou por mim, alguém pagou um preço, né? Eu penso que a única forma de eu ser grata a essa pessoa, eu não tenho como pagar, não tem como tu pagar uma pessoa que te serviu, uma pessoa que te zelou pela tua vida. A única forma é tu fazendo para outras pessoas o que fizeram para ti, né? Essa é a forma de tu mostrar gratidão, né? Então eu comecei a me dedicar na leitura, né? Eu li 8 vezes de joelho o Novo Testamento, já li 77 vezes o Novo Testamento e 7 vezes o Velho. Então é algo assim que eu acho que foi dessa forma, né? Esse incômodo que quanto mais tu se aproxima da Escritura, ela pula pra dentro de ti. Então quando tu vê qualquer situação, e se eu via qualquer menina, né, e adolescente menor então do que eu, né, até mesmo alguns meninos, se eu ouvia assim, tipo, tá errado, eu chegava pra falar se eu não tinha como falar que aquela pessoa falava, não é por aí, né, a Bíblia diz assim, então faz o que a Bíblia diz, não o que tá na tua cabeça, né, e tem coisas assim que a gente só vai ver conforme vai passando o tempo, né, então quando tu tá passando pela guerra, tu não enxerga aquilo lá, tu não consegue ver que vai ter um livramento. Mas quando alguém mais velho vem e te fala assim, eu já passei por isso e eu venci dessa forma, eu venci lendo, eu venci orando, eu venci jejuando, né? No meu caso, nas minhas maiores guerras eu ia pro joelho. E Deus sempre me encontrou naquele lugar, né? Eu falava assim, Deus, esse é o nosso lugar, esse é o lugar que eu te encontro, é o lugar que eu sei que eu paro o céu quando eu tô aqui de joelho, né? E eu amo isso, assim, então eu acho que foi dessa forma que Deus depositou em mim a confiança de ser uma voz profética, é o que a gente tem que ter muito cuidado, né? Com os dons, assim, de saber que
quando tu vai falar uma palavra profética, a gente sempre fala de acordo com a palavra. E a Bíblia diz lá em Tiago 1,6 assim: peça, porém com fé, em nada duvidando. Né? Então, se tu pedir com fé, se tu crê que Deus existe, que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Né? Então, tu tem que crer que Ele existe. Tu tem que saber que se tu pedir com fé, Ele vai fazer diferença, né? Nesses dias, nós vimos Deus fazendo isso, né, Gatona? Assim, nós, em um momento, nós precisava que o vento do Rio Grande do Sul mudasse a direção. E nós intercedemos para mudar e a gente, no outro dia, viu a Defesa Civil colocando que o vento tinha mudado. Né? Nós pedimos para Deus segurar os morros, enfim, né, na serra, e não houve mais deslizamento. Nós pedimos para Deus segurar as barragens, tudo que era impossível para os humanos, era impossível para o pessoal segurar. Né? Tinha 5 barragens semana passada que estava para estourar, né? E estava em alerta. E a gente implorou, falou: Deus, isso não é. A Bíblia diz: tudo que é demasiadamente difícil que a gente leve a ti. Então nós estamos intercedendo aos céus, porque é o único socorro que pode vir. Né? E Deus diz que Ele criou esse firmamento, então Ele é o Senhor do firmamento. Ele dá a ordem e tudo tem que ser estabelecido, né? Então a gente tem a certeza assim que Deus se moveu nesses últimos dias, assim, guardando, né, todo o povo gaúcho, assim, para não vir mais tragédia do que já estava acontecendo. E a gente está vivendo lá Mateus 24, que é as primeiras dores de parto, né? Então, ele já estava avisando, né? É claro que nesse momento de angústia, de perdas, de tragédia, parece que cadê Deus nessa situação? Mas por isso mesmo que a gente veio aqui falar para vocês que estão olhando que existe uma maneira de permanecer firme, que é tendo fé em Deus, é confiando em Deus, como ela bem disse antes, né? Que fé é confiar em Deus. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses obstáculos da fé. E uma coisa que eu estava pensando, em todas nós, né, que passamos por aflição, normalmente é nesse momento que a gente mais se aproxima de Deus. No bem bom, a gente não consegue se aproximar de Deus porque não precisa de Deus, porque está tudo bem. Mas na hora da dificuldade é impossível. Eu falo até nos projetos, como eu falei, a Vanessa é profeta e eu sou evangelista. Eu sempre falo, eu te garanto que no momento em que você tá passando por alguma dificuldade, você fala o quê? Deus me ajuda. Então eu vejo que muitas pessoas que estão nos assistindo, né, que vão ouvir esse podcast, vão falar assim: realmente agora parece que eu lembrei de Deus, né? E agora a gente vai te fundamentar em relação àquilo que você vai começar a crer agora. Nós profetizamos agora que você vai começar a ter fé em Deus. Teve um discípulo de Jesus falando: aumenta a minha fé, aumenta a realidade de eu te conhecer, não por eu estar enxergando, mas por eu saber que você é quem diz que é. Por eu começar a crer na Bíblia, começar a crer nas Escrituras, porque fé, a gente não vê, né? Simplesmente a gente crê. Fé não é sentimento, nem razão, é crer naquilo que Deus diz, é confiar naquilo que Ele diz. E nesse momento de angústia, eu tenho certeza absoluta que várias pessoas, de alguma forma, tiveram uma percepção de Deus, uma experiência até, acho que milagrosa. A gente, até esses dias, eu e a Vanessa estávamos conversando sobre coisas extraordinárias que aconteceram com pessoas, de que o próprio Deus enviou, tipo, anjos para salvar as pessoas. Então Ele vai se manifestar de alguma forma, né? Mas que não seja só por manifestação, porque experiências não firmam ninguém, mas sim confiar naquilo que Deus disse. E a gente vai falar só um pouquinho sobre os obstáculos da fé. Como é que vai estar gerando agora a fé em ti nessa tragédia? Nós não temos mais opção. Eu falo assim, agora não tem mais opção para o Rio Grande do Sul. Não tem outros ídolos. Agora existe só um Senhor. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse fundamento, sobre fé. Em 2 Coríntios 4:8 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, a gente vê assim, tipo, a gente foi abatido, né? Muito abatido.
E essas emoções vão começar a florescer. E a emoção é um obstáculo da fé. Então a gente não pode deixar a emoção tomar conta da tua fé, né? Tu não pode se apoiar assim, e no que tu tá vendo, né? Tu tem que ir pelo que a Bíblia diz, né? Então, mesmo com todo o abatimento, é saber assim, não, Deus vai levantar. E o que eu acho mais incrível, assim, e para vocês de casa, assim, procurem, né? Vídeo do pessoal aqui do Sul falando, não, a gente vai arregaçar as mãos e a gente vai trabalhar, né? O povo gaúcho, graças a Deus, assim, é um povo trabalhador, né? Então, não temos tempo, né? Eu gosto muito de Isaías, Neemias. Ele falou, nós não temos tempo para parar, nós não temos tempo de olhar para trás, né? E nós não somos os que retrocedem, a Bíblia também diz, os que retrocedem olham para trás, mas aqueles que olham para frente e seguem avante até a coroa da vitória. Então, a gente vai ter a vitória no final. Nós não vamos deixar a emoção tomar conta e dizer assim, tudo está destruído. Não, a gente foi abatido, mas a gente não foi destruído. Então a gente vai se levantar, né? E a gente vai vencer essa etapa por etapa, né? Como uma vez Deus se deu um sonho sobre o Daniel Rafa, né? Dia após dia, né? Deus ia curar o Daniel Rafa, e dia após dia Deus vai estar curando o Rio Grande do Sul, Deus vai estar reerguendo o Rio Grande do Sul, Deus vai estar restaurando os alicerces do Rio Grande do Sul, né? Então Deus vai fazer a diferença no meio do povo dele, né? A Bíblia fala, né, que porque deveras haverá um bom futuro e a nossa esperança não será frustrada. Então por isso que nós temos que nos apegar à palavra, porque a nossa esperança em Deus não será frustrada. Então se tu perdeu toda a esperança, igual eu gosto muito que meu pai fala, né, que quando Abraão fala, né, ele criou contra a esperança. E quando a gente não tem mais esperança, vem a fé, né? Então, se não tem mais esperança, agora começa a agir por fé, que tu vai ver sinais e maravilhas acontecendo dentro de ti, depois fora de ti. E nós não vamos desistir, né? Amém. E até mesmo, eu gosto muito desse versículo de Marcos 4, na história Jesus está falando sobre a tempestade, né? E ele fala, por que sois assim tão tímidos, ainda não tendes fé? Então Deus, e na hora ele fala com os ventos, né? E com o mar, e ele fala, quieta-te, acalma-te. Né? E se os discípulos tivessem já a experiência, eles teriam falado, dado a ordem e teria acalmado, né? E a gente teve há muitos anos atrás, né, aqui em Cruz Alta, uma ventania muito forte, enfim, né, um tornado e destruiu realmente metade da cidade. E eu ainda não era convertida nessa época, né? E pra vocês verem como a fé é importante, porque eu me converti no outro ano. E eu me lembro assim que daí me contaram, né, que nesse dia dessa tempestade, né, a casa de vocês, ela foi atingida também, né, e o Beto é profeta e ele pegou e falou que Deus deu uma palavra que nunca mais viria tempestade sobre Cruz Alta, que abalaria a cidade, né. E agora absolutamente toda vez que começa uma chuva muito forte, e a gente teve nesses últimos um ano ali, né, umas previsões de tempo bem ruim aqui no Rio Grande do Sul, toda vez que eu ouço o vento ou notícias de que vai vir uma tempestade, eu olho e falo, Deus, lembra que pela boca do teu profeta, né, tu decretou que em Cruz Alta não vai ser mais destruída, então eu creio no que tu falou, né, então, e tu disse que era para nós dar ordem aos ventos, dar ordem às chuvas, né, e que apenas caia a chuva serôdia sobre a nossa cidade, né, e graças a Deus, Deus tem feito isso. Então é nisso que Deus está falando aqui em Marcos, né? Não seja tímido, ore crendo, né? Não ore duvidando, ore crendo que Deus vai ouvir. Agora nós estamos orando que Deus faça com que essas águas que estão ainda muito altas vão para o mar logo, né? Para baixar, vão para o oceano, né? Para que baixe, essas pessoas consigam restabelecer, né, as suas casas, enfim, fazer a limpeza e a ordem volte também, né? Para esses lugares que foram mais atingidos, né? É verdade. E assim, gente, se daí tu fala, ai meu Deus do céu, vocês estão indo bem bom, como eu falo, né? E nós aqui nessa situação, eu falo pra vocês que se Deus deu essa graça, infelizmente, né? Ninguém gostaria de estar passando por esse momento, mas se Deus te deu essa graça nessa situação, fala assim, Deus, que eu possa servir, né? Ao invés de eu murmurar, eu possa servir. Eu gosto muito da Ká, quando a Karina, ela fala assim, que quando teve guerras muito difíceis para ela,
E ela disse assim: mas se Deus confiou em mim é porque Ele disse que eu era capaz de enfrentar. Então, se você está enfrentando essa tragédia, é porque Deus confiou em ti e você vai ser capaz de vencer essa guerra. Então, não fique intimidado, não fique pensando que, só comigo não. É que se Deus deu essa guerra para vocês, é porque vocês são capazes de dar a volta por cima com Deus e vencer toda essa adversidade, essa tragédia, e vai virar testemunho. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas testemunharão sobre a bondade e a graça de Deus nesse tempo tão difícil. E nisso se encaixa uma evidência da fé, né, Gatona, que são as obras. Né? Então, Deus, não só para as pessoas que foram atingidas, mas isso engloba todos nós, né? Vocês estão aí em casa. Não, nós não estamos em casa. A gente está se movimentando todos os dias, durante a semana, buscando recurso para poder destinar, né? Usando as forças que nós temos, e realmente às vezes a gente se sente bem preso, né? Limitado, né? Limitado porque a gente em alguns momentos não tem nem acesso, a gente não tem caminhonete, a gente só tem carro, então não tem como chegar em alguns lugares. Mas o que a gente faz? A gente vai pro ginásio ajudar o pessoal a separar roupa, a gente faz entre nós ali da congregação, né, para arrecadar roupa, arrecadar alimento, arrecadar utensílios, né, para dentro das casas, e a gente tenta fazer desapegas para juntar valores, né, então, e as obras, e isso está escrito em Tiago 2:17, né, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, às vezes, também para aqueles que estão em casa, né, pensando, não, eu estou no bem bom, seja grato a Deus por a sua casa e sua cidade não ter sido atingida, faça algo pelo outro, né? A Bíblia diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se tu não se movimentar, entenda, uma hora tu vai precisar. É verdade. Né? E se não tiver ninguém, tu tiver servido a todas as pessoas e ninguém se levantar para te servir, Deus envia anjos para te guardar. É verdade. Né? Então, o tanto que é importante, né, a gente entender que é uma evidência que tem que ser vista, né, e a Bíblia também diz, né, Gatona, que para que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Deus, que a gente ande em unidade, para que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da vontade de Deus, e o mundo vai crer pelo amor que existe na igreja, né, e isso a gente vê, assim, várias localidades, né, espalhadas no Rio Grande do Sul, abrindo as portas, né, para abençoar, né, como corpo de Cristo, né, as pessoas mais atingidas. Então, as obras, ela é uma evidência da fé, e a gente tem que se movimentar nisso, né, estendendo a mão. E uma coisa que, às vezes, como você falou, né, que o pessoal está em casa. Não, a gente sempre fez nas vilas, a gente sempre fez nas escolas, a gente sempre esteve nessa doação, em movimento de doação, né? Então, para nós, só foi uma questão assim, ainda nós não conseguimos ir nas cidades, mas logo vocês vão ver aí um vlog da Paula, nós ajudando a limpar as cidades, né? E é o desejo do nosso coração de conseguir ir em alguma escola, fazer projeto social com as crianças que estão abrigadas nas escolas, né? Então, porque a gente não está livre de nada, porque pode ser que uma hora chegue em nós, né? A palavra diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, porque na hora que chegar da nossa vez, Deus vai usar de misericórdia. Então, a gente não está livre de nada, ninguém está livre, né, dessas atrocidades. Então, a gente serve e, consequentemente, a gente vai receber a colheita, né? Então, sirva em qualquer... E a Bíblia também fala que tudo a gente tem que fazer com prudência, né? E a gente sabe agora que nesse início, a gente não tinha como ir para os lugares. Então, a gente fez o que era prudente a gente fazer na cidade, né? De estar em movimento, então, dentro da nossa cidade, para que quem tinha caminhão, enfim, levasse essas doações. Mas eu sempre falo que a gente é o povo da elite, sabe? No meio da guerra, quando, tipo, muitos já estão cansados, enfim, e isso é normal, né, gente? Todo mundo é ser humano. Aí nós vamos lá com as nossas vassouras, enfim, né? Com o que Deus nos deu, assim, pra gente poder ajudar com a mão de obra também, né? Então, a gente não tá sendo... não tá sem fazer nada, mas estamos fazendo dentro do limite que a gente pode fazer. Graças a Deus por pessoas, né, Gatona, como muitos voluntários, né? A gente quer abençoar os voluntários no Rio Grande do Sul que arriscaram suas vidas, né? A gente viu notícias de pessoas que estavam ajudando e que, infelizmente, sofreram acidentes, né? Então, a gente tem que orar por essas pessoas para que Deus
use de misericórdia, para que Deus restaure a saúde deles, né? Pessoas do Brasil inteiro vieram ajudar o Rio Grande do Sul, então que Deus dê a paga a essas pessoas, né? Que Deus envie anjos para servir essas famílias, e que eles nunca vejam, a Bíblia diz que um justo nunca vai mendigar o pão, então as pessoas nunca vão sentir falta de nada, né? Tudo que investiram vai voltar em dobro sobre a vida, porque é a lei da semeadura, né? Aquilo que tu planta tu vai colher. Então, plantou misericórdia, vai colher misericórdia, né? Plantou bondade, vai colher a mesma bondade, né? E multiplicada ainda, né? Tem que entender que a fé e o arrependimento, eles têm que andar juntos, né? E esse arrependimento sem fé, ele resulta em religiosidade, e fé sem arrependimento em hipocrisia. Então, não adianta tu ser uma pessoa, eu ajudo todo mundo, mas tu não é uma pessoa arrependida, né? Ou, tipo, eu sou uma pessoa arrependida, mas eu não faço nada por ninguém. Então, a fé e o arrependimento, eles têm que andar junto. Então, é aquilo que a gente falou no início, sobre as escolhas, né? Tu escolher sempre ser uma pessoa dependente de Deus, escolher sempre a árvore da vida e andar, que as evidências da tua fé sempre sejam junto, né? E isso está escrito em Hebreus 11:6, que né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, gente, falando sobre esse tema tão importante, nós vamos orar agora. Mas nós vamos orar nos arrependendo dos nossos maus caminhos, para que realmente agora a presença de Deus gere essa fé em nós. É só Ele que pode gerar essa esperança, essa fé, esse arrependimento genuíno, e que agora, né, haja um novo, que o Senhor tire a nossa religiosidade, a nossa hipocrisia e coloque um arrependimento e uma fé genuína no nosso coração. Eu queria que tu orasse por cada um que está querendo, não, eu quero viver essa realidade que vocês estão falando, eu quero ter graça em meio às circunstâncias adversas, porque Deus nunca prometeu que nós não teríamos fardos, mas Ele prometeu que teríamos fardos leves, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, vai ter fardo nessa vida, vai ter jugo nessa vida, vai ter, às vezes, momentos muito difíceis, mas Ele promete leveza e suavidade para tudo aquilo que a gente for enfrentar. E nisso se encaixa, né, Gatuna, uma palavra que o nosso pastor nos deu, que Deus, ele não disse que tu estaria livre da cova dos leões, mas ele disse que ele estaria lá dentro da cova dos leões. Ele não disse para José que José não seria vendido, ou que não teria tribulação, que estaria lá na masmorra, mas ele se fez presente lá dentro da masmorra com José. Né? Então, Jesus, ele se faz presente no meio do caos. Né? Ele não vai nos livrar daquilo, mas se ele tiver, né? Jesus não livrou os discípulos da tempestade no barco, mas ele estava dentro do barco. Né? Então, ele está no nosso barco, e no momento em que vêm todas as tempestades, ele dá a firmeza, né, e a sustentação sobre a nossa vida. Né? Senhor Jesus, a tua palavra diz, Deus, crede no Evangelho e prosperareis. Tu diz na tua palavra também, Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então agora, Deus, se há alguém que está vendo esse podcast, Deus, que e ainda não é uma pessoa arrependida, ainda não te conhece, que venha te conhecer de fato e de verdade, Deus, que essa pessoa repita essas palavras dizendo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como o único Senhor e Salvador. Que o Senhor entre na minha vida, me lava no teu precioso sangue, que a partir de hoje meu nome esteja escrito no livro da vida, que ninguém apaga. E que a partir dessa oração, Deus, essa pessoa receba uma descarga de fé, Deus, de ousadia, para testemunhar os teus milagres, Deus, testemunhar que os teus princípios geraram vida nela, Deus. Que tudo que nós falamos aqui seja autenticado pela tua palavra, Senhor, e que encontre e que saia das nossas bocas com vida sobre aqueles que vão estar ouvindo, Deus. Que a tua bondade, a tua misericórdia, Deus, alcance todos os gaúchos, Senhor, e todas as pessoas que estiverem ouvindo, Deus, o que estamos falando. Que a tua presença entre e invada cada casa, cada lar, Deus, cada cidade, cada lugar, Senhor. Nós sabemos, Deus, que existe um rio que flui do trono de Deus. Então que esse rio invada essas casas, Senhor, curando, restaurando, libertando, Deus, trazendo esperança, Deus, e enchendo de fé, Deus,
porque a tua palavra diz que a fé são a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não vemos, Deus. E nós queremos crer que a tua palavra irá se cumprir dia após dia, Deus, porque tu diz que tu não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Verdade. Aquilo que o Senhor disse irá se cumprir sobre cada pessoa, Deus. Então, que agora haja arrependimento e haja conversões, Deus, em casas, e que haja testemunhos, que nós possamos ouvir testemunhos de pessoas que te receberam como único Senhor e Salvador. Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, Deus, que tem se derramado sobre as nossas cidades, sobre as nossas casas, e que a tua boa mão não se aparta das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para finalizar, lembrando que a gente fala da medida da nossa fé, né? Então, eu queria que a Vitória colocasse o versículo sobre a medida da fé, porque a gente vai falando, mas o Senhor nos deu uma capacidade nesse tempo, né? Então, a gente está falando sobre a medida da nossa fé, e eu queria dizer que é uma honra e um privilégio estar compartilhando contigo, né? Todo mundo pode perceber o quão ela é abençoada e cheia de fé, e cada vez mais, né, essa bondade do Senhor não se aparte da tua vida e da tua família e da tua futura descendência. Amém. E esperamos de volta, né, quanto antes. E dá tchau aí, pessoal. Obrigada, né, por esse tempo. Eu tenho certeza que essa palavra vai te alcançar, vai te encontrar e vai fazer morada na tua vida como fez em nós. Eu sempre falo, a gente fala daquilo que primeiro fez a diferença em nós, né? E como a Paula falou, isso é realmente a medida da nossa fé. Com certeza a gente tem muito que amadurecer, muito que aprender, né? Cada tempo Deus vai, a gente lê o mesmo versículo 1000 vezes e aquele versículo se torna vivo 1000 vezes de outras formas, né? Em outras realidades. Então, que Deus faça a diferença, e sempre é uma honra, um privilégio estar contigo, né? Muito bom estar aqui. Eu não gosto muito de gravar, né? Isso é o dom da Paula, não é meu, né? Mas é muito bom estar contigo tanto nas guerras quanto nas vitórias, né, Gatona? E que isso se estenda por todos os nossos anos de vida, né? Daqui um pouco vai estar nossos filhos, a Paula casada, eu com filho, enfim, daqui um tempo a gente vai ver as promessas se cumprindo, né? E Deus fazendo a diferença. Então, dia após dia, muito bom estar contigo, né? Vivendo, e eu e a Paula, a gente tá junto sempre, gente. Então, é muito bom ver Cristo habitando em ti, né? E esse Cristo sendo refletido. Eu tenho certeza que quando esses vídeos tocam nas pessoas, né, a gente vê esses testemunhos, né, as pessoas são transformadas, as pessoas são tocadas pela presença que habita em ti e pela tua dedicação. Então, que Deus continue abençoando e fazendo a diferença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Tchau. Curta, comenta, compartilha e deixa um like, sei lá, não sei. Se inscreva.